Uma boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Caminho da Luz. Que Jesus nos abençoe nessa noite tão refrescante, Graças a Deus a chuva veio e estamos aqui, então vamos elevar nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecendo pela bênção de estarmos reunidos em seu nome. Pedir pela presença dos bons espíritos que nos assistem, dos mentores da nossa casa espírita, para que eles nos intuam bons fluidos, bons pensamentos, a fim de que tenhamos uma boa captação de todos os ensinamentos que serão aqui compartilhados, que cada um de nós aprenda aquilo que lhe é devido e principalmente que guardemos esses ensinamentos dentro de nós, para que em todas as oportunidades possamos pô-los em prática. Assim seja. Esta leitura, meus irmãos, é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres em espírito, o orgulho e a humildade. É o item 11. Orgulhosos, queres antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixo, justo no momento em que as mais elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvado ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Esta mensagem, meus irmãos, ela é bem extensa, é claro, eu li apenas um fragmento. Ela é do Adolfo, do espírito Adolfo, bispo de Argel. Marmande, de 1862, o ano desta mensagem. E ela nos fala sobre o orgulho e a humildade. Se nós prestarmos atenção, nós temos aqui dois parágrafos que falam de coisas bem distintas. De um lado, as pessoas, e talvez nos incluiremos neste grupo aqui, as pessoas que consideram a sua origem familiar terrena, a sua posição social, os seus bens materiais, ou algum título que apresentem, ou até mesmo algum dom que apresentem, consideram isso superior às pessoas que as rodeiam. E aí esse espírito, é claro, tem uma natureza bem elevada, nos alerta que somos todos iguais. Corpo físico, o espírito, toda essa matéria é constituída pelas mesmas coisas. Deus criou todos os seres no universo da mesma maneira. Na verdade, o que nos distingue é a elevação espiritual apenas, não as coisas materiais que apresentamos. Nós sabemos disso. Só que a elevação espiritual nós não temos como saber qual é a nossa.
Então, às vezes, a gente acha que é melhor do que aquela outra pessoa que, aos nossos olhos, está fazendo algo de errado. Mas, e quando a gente faz algo que é errado e não percebemos isso? Ou pior, não percebemos que outras pessoas percebem o que a gente faz de errado. Então, esse também é um grande motivo para que nós não nos sintamos superiores aos outros. E aí, no segundo fragmento, esse Espírito nos traz exemplos, é claro, existem outros aqui na sequência, mas um exemplo de uma mãe que, em prol ali da alimentação dos seus filhos, e aí isso a gente pode estender para outras situações, né? Quantos sacrifícios as mães fazem pelos filhos? Às vezes não é só pelo alimento, às vezes é para que aquele filho tenha condições melhores de estudo. As mães se sacrificam para que o filho consiga concluir os níveis básicos da escolaridade, e depois, quando o filho segue à frente num curso superior, as mães também se sacrificam. Quantas vezes as mães sacrificam a sua própria saúde para cuidar daquele filho? E aí esse sacrifício que o Espírito traz aqui como um exemplo daquela mãe que busca alimento para os filhos, esse é um grande exemplo de humildade. Porque quando a mãe se sacrifica, ela está se colocando abaixo do filho. E infelizmente são raras as mães que conseguem fazer isso, né? Hoje em dia. No passado talvez a gente enxergasse mais esse tipo de situação. Nós, né, que somos de uma certa forma mais velhos, com certeza todos lembramos dos sacrifícios que as nossas mães fizeram por nós, né? Os nossos pais em geral. E isso é um exemplo de humildade, de alguma forma. Então nós poderíamos falar outras coisas aqui, é claro, mas eu não quero me estender. Mas nós sabemos que a humildade é uma das bases para a evolução espiritual. E é uma das conquistas que nós devemos almejar e correr atrás, né? Porque ainda somos muito orgulhosos. E, inclusive, falando nisso, né, nosso irmão Amarante hoje vai conversar conosco sobre a dinâmica da ajuda divina. E toda vez que nós recorremos a Deus, e nós recorremos muito, né, todos os dias da nossa existência, nós sempre temos dificuldade em ser humildes em relação às nossas solicitações, né? Então, o Amarante conversa conosco sobre isso. Estamos precisando, né? Boa noite, meus irmãos. Enquanto o Cristiano fazia aqui o Evangelho, durante um período da fala, principalmente a respeito do orgulho, enquanto ele discernia sobre essa questão, eu ia sentindo um puxãozinho de orelha. E também quando ele citou o exemplo das mães, que são exemplos de humildade, de amor incondicional, também eu senti um puxãozinho de orelha, porque nem sempre a gente reconhece e dá o devido valor. Infelizmente nós não somos gratos ainda por completo, tanto quanto nós deveríamos ser, a esses anjos que Deus nos colocou na nossa existência na condição de mães. Essa semana minha mãe fez 80 anos de existência. Nós estivemos lá em Vacaria junto dela, e mais 80 anos para mim seria pouco para retribuir tudo que ela fez por mim, pelos meus irmãos, e faz pelos netos. Mas eu quero também agradecer os irmãos que vieram até o Santo Espírito Caminho da Luz na noite de hoje e que nos dão a oportunidade da gente dividir, da gente compartilhar com todos um pouquinho do muito pouco que a gente sabe da doutrina espírita. Espero que daqui a alguns minutos, quando nós retornarmos para os nossos lares, a minha intenção era de falar 1h30, mas o Cristiano já usou 30 minutos da noite, então vai ficar só em torno de 1 hora. E daqui a alguns minutos, quando nós retornarmos, meus irmãos, para os nossos afazeres, nós possamos retornar em paz, mais fortalecidos na nossa convicção espírita, na nossa fé, que a nossa fé seja inabalável, baseada
na compreensão do porquê da vida. A doutrina espírita, ela tem como uma de suas tantas finalidades nos fazer pensar. E agindo sobre a nossa inteligência, meus irmãos, ela nos faz compreender o porquê da vida. Dentro desse contexto de compreensão, nós podemos entender como que se dá sobre nós a ajuda divina e como se processa essa ajuda. Todos nós, espíritos reencarnados, quando viemos ao mundo material novamente, em um novo corpo, trazemos na nossa consciência a crença de que nós estamos sobre a proteção divina e que Deus nos auxilia sempre. E isso é uma verdade. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem compreensão de como que se dá essa ajuda divina, de qual é o propósito de Deus para conosco quando Ele nos auxilia. E essa falta de entendimento de como se processa essa ajuda, esse auxílio, muitas vezes leva as pessoas, quando não têm os seus pedidos atendidos, a uma certa descrença, a uma certa revolta. Muitas pessoas falam, na maioria delas por um modismo, muitas vezes por ignorância, que já não acreditam mais em Deus, diante das tantas misérias e das tantas tragédias, de tanto sofrimento que existe no nosso planeta. É porque elas não compreenderam realmente como que se processa essa ajuda. Muitas pessoas, pela sua ignorância de conhecimento, ignorância do saber, acreditam que Deus vai agir de forma contrária às suas leis imutáveis e que estão sempre em consonância com a harmonia do universo, única e exclusivamente para atender os seus pedidos. E existem também aqueles que esperam que Deus faça a parte que cabe a elas fazer, e essa parte que cabe a elas fazer é algo individual, é intransferível. Agora eu me lembro de quando Jesus falou que aquele que quiser segui-lo, pegue a sua cruz e siga-o. Quem quiser vir depois de mim, pegue a sua cruz e siga-me. Jesus não disse que carregaria a nossa cruz, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas tristezas, que são inerentes a nós, espíritos que estamos imperfeitos ainda aqui no planeta Terra, são intransferíveis, são nossos. Nós não podemos colocar nas costas de uma outra pessoa. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte. E antes de tudo, antes de nós irmos adiante naquilo que nós planejamos, para compreendermos um pouco mais, é extremamente importante compreender qual é a razão da vida. Já pararam para pensar? Muitas vezes eu me pego me questionando o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra, ocupando um lugar aqui nesse globo, e o que virá depois? Entre tantas outras perguntas, a estas a doutrina espírita vem fazer luz, nos fazendo compreender que nós já vivíamos antes e que viveremos depois da morte do corpo físico, que quando depositarem o nosso corpo já sem vida lá naquela sepultura, o ser imortal, a nossa essência, continua vivendo, porque do lado de lá a vida continua e continua em abundância, meus irmãos. E nós estaremos sempre visando o nosso aperfeiçoamento, estaremos sempre visando o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Mas o que é
o que é essa tão falada evolução espiritual? No meio espírita, nos centros espíritas se fala tanto em evolução, mas o que é evolução espiritual? Vamos raciocinar um pouquinho mais à luz dessa fé inabalável que a doutrina espírita nos proporciona. A evolução espiritual, meus irmãos, é crescer em conhecimento e é crescer em moralidade. É conquistar todas as ciências e todas as virtudes, até nós chegarmos à perfeição relativa que o globo onde nós vivemos nos oferece. E depois que nós possamos ir para mundos mais avançados, que povoam o nosso universo sem fim. Para nós atingirmos essa nossa meta, para nós chegarmos a essa perfeição relativa, um conjunto de recursos dos dois planos da vida, do plano material, no qual nós nos encontramos, e do plano espiritual, são mobilizados em nosso favor. A família onde nós reencarnamos, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os amigos espirituais, aqueles que estão no mundo dos espíritos, que são os nossos padrinhos espirituais, como diz Raul Teixeira, o nosso espírito guardião, os espíritos protetores, os espíritos amigos que nos acompanham, que nos protegem, são os instrumentos de Deus, para que as suas leis, para que seus desígnios se executem e se realizem. Deus, o princípio criador do universo, a quem nós chamamos de Pai, Ele atende a cada um de nós, através daqueles com quem nós nos relacionamos. Ele não se materializa e age sobre a matéria, age sobre nós. Ele se utiliza de homens imperfeitos, de seres imperfeitos, para auxiliar e ajudar seres imperfeitos, bem como também se utiliza de seres mais elevados, de seres superiores, que já atingiram a um nível mais elevado na escalada dessa evolução, para auxiliar aqueles que ficaram pelo caminho. Então, desde o princípio, espíritos encarnados e desencarnados estão em constante intercâmbio uns com os outros, se ajudando uns aos outros, porque ninguém fica desamparado, meus irmãos, aqui na Terra e em nenhum lugar do espaço. Mas é importante nós esclarecer que Deus não atende a todos os nossos pedidos. Ele não vai atender a todas as nossas vontades, porque a maioria das nossas vontades e dos nossos pedidos são caprichos, muitos que não têm nem nexo. O que Ele vai fazer, sim, é atender às nossas necessidades, através da vivência de experiências. E através dessas experiências nós vamos extraindo os aprendizados que nos são necessários. A ajuda divina, ela chegará de qualquer ou de várias formas. Será através de um pensamento que chegará até nós. Será através da inspiração de uma boa ideia, aquele sopro que vem na nossa mente, aquela intuição que nada mais é do que as experiências que nós já vivenciamos em existências anteriores e que nós trazemos arquivados na nossa memória, e diante de uma situação semelhante, aquela intuição vem à tona. A ajuda virá, meus irmãos, muitas vezes através do convite que nós recebemos ou que nós fazemos para que alguém frequente um grupo religioso, frequente o centro espírita ou vá a outra instituição religiosa. A ajuda virá muitas vezes, meus irmãos, através de um obstáculo, através de uma dificuldade, através de uma barreira que vai impedir que nós demos o próximo passo, porque esse próximo passo muitas vezes é aquele que falta para nós cairmos no abismo da perdição. A
ajuda virá, meus irmãos, em algumas situações, através da enfermidade. Aquela enfermidade que nos coloca de cama por alguns dias, como sendo a última forma de nós frearmos o nosso orgulho e a nossa arrogância. Porque, claro que não é uma regra, mas a maioria das pessoas, quando ficam enfermas no seu corpo físico, quando adoecem, quando vão para a cama, quando vão para o hospital, não se tornam mais humildes, não ficam mais receptivas. Então, nós partimos desse princípio, com esse entendimento, nós passamos a ver nos infortúnios aparentes um remédio para o espírito, o remédio para a alma, para exercitar a sua paciência, a sua fé, para se tornar mais humilde, como nós estávamos falando agora há pouco, aqui ouvindo o Cristiano falar. Nós precisamos, meus irmãos, na maioria das vezes na nossa existência, sermos submetidos a provas e a expiações. E essas provas e expiações, como nos falou o Cristiano em uma outra ocasião, não são castigos divinos. Muito pelo contrário, são bênçãos que propiciam, que vão propiciar a nossa evolução. É através das provas que nós nos tornamos aprovados na escola da vida. É através das expiações que nós suportamos com resignação, com fé, com esperança, com certeza, que nós vamos nos reajustando com as leis da vida que um dia nós infringimos. Quando nós passamos a compreender a vida desse modo, nós não nos desesperamos mais. Nós não nos sentimos mais abandonados diante das asperezas da existência, porque nós estaremos sempre confiantes que o Criador, por intermédio das próprias pessoas, não vai tirar de nós a prova, não vai tirar de nós a expiação, mas o Criador, através daqueles que conosco convivem, vai nos fazer suportar a luta, com resignação, com coragem. E, meus irmãos, Deus só permite que nos aconteça aquilo que realmente nós necessitamos. Obviamente que Ele não vai invadir a nossa liberdade, vai respeitar sempre o nosso livre-arbítrio, mas Ele vai permitir que aconteça aquilo que nós necessitamos vivenciar. Mais uma vez, Deus não castiga. Sendo Ele justo, tudo que acontece conosco também é justo. Mas Ele também não é aquele pai omisso, que bota a mão na cabeça do filho e que diz assim: basta apenas que te arrependa e serás perdoado. Não, Ele vai nos corrigir através de novas oportunidades, para nós repararmos as nossas faltas, para nós nos reeducarmos nessa escola da vida e fazermos todo o amor que nos for possível para pagar a multidão do pecado, não é, Terezinha? Então, meus irmãos, por isso a nossa fé ela deve ser embasada numa visão mais ampla da vida. Quando nós compreendemos que a vida ela não se restringe a uma única reencarnação, a uma única encarnação, a uma única existência, que na minha opinião é tão curta, diante da eternidade, nós não temos ainda nem noção do que é a eternidade. E 80, 90 anos é muito diante da eternidade? Claro que não. Eu particularmente gostaria de ficar muito mais tempo por aqui, espero que tenha chegado na metade da minha existência e que mais 40 anos eu tenha pela frente, para fazer todo o bem que for possível. Eu sei que eu tenho uma bagagem muito grande de erros e de pecados que eu devo resgatar ainda, e se me for possível fazer já nessa existência, para voltar ao mundo dos espíritos, quando tiver que embarcar na estação da vida de novo e pegar o trem de retorno, eu esteja melhor, esteja numa condição melhor do que quando para cá eu vim.
Então, se o Criador achar que eu mereço essa moratória de mais 40, 50 anos por aqui, está ótimo. Mas, meus irmãos, nós temos que ter a compreensão que o auxílio divino, a ajuda divina, ela nunca nos faltará. Foi Jesus mesmo quem nos disse: o Senhor é contigo e não te faltará. Mas é necessário nós atentarmos para essa proposta do próprio Jesus, quando ele nos diz também assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Porque cai do céu, meus irmãos, de graça é só chuva. O restante cada um tem que correr atrás, tem que fazer a sua parte, sem pisar em ninguém. Muito pelo contrário, ver o nosso semelhante como alguém do caminho, a quem nós devemos dar as mãos e seguirmos juntos. É necessária a nossa cota de esforço, é necessária a nossa cota de trabalho, a nossa cota de renúncia, em prol de nós mesmos, colocando-nos sempre na condição de ferramentas, de instrumentos da divindade, em auxílio aos nossos irmãos que conosco caminham. Estejam eles perto, estejam eles longe, sejam nossos amigos ou não, para que todos cheguemos ao mesmo objetivo, para que todos possamos alcançar essa evolução espiritual, que nada mais é do que a paz de espírito e a consciência tranquila. É pela caridade, é pela fraternidade, é pela prática do amor incondicional que nós vamos nos colocar sempre sob a proteção divina, que poderá atender ou não aos nossos pedidos. Porque na maioria das vezes nós, na condição de crianças espirituais, nem sempre sabemos o que estamos pedindo. A providência divina nem sempre atenderá a essas solicitações, mas atenderá sempre aquelas que forem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução espiritual. Tem um ditado que diz que quando um filho pede pão, o pai não vai lhe dar pedra. Obviamente que não. Mas então que nós saibamos o que pedir. Eu sempre cito aqui o seu Pedro, meu querido irmão, meu querido amigo, que se encontra no mundo dos espíritos já há algum tempo, quando ele falava que ele não pedia a cura. Ele não pedia cura para os males, para as suas enfermidades. E nos últimos tempos da sua encarnação, da reencarnação passada, quem acompanhou o seu Pedro sabe que ele passou por dificuldades físicas, por uma doença. E ele dizia que não pedia cura para aquela doença. O que ele pedia para Deus é que Deus desse coragem para ele enfrentar a doença. E que se ele viesse a desencarnar e a causa do seu desencarne fosse aquela enfermidade, ele sabia que seria curado mais tarde. Então, meus irmãos, que antes de nós pedirmos a cura para as nossas mazelas do corpo, para as nossas enfermidades, nós peçamos a Deus que Ele nos encoraje, que nós possamos sentir ou ouvir a palavra de Jesus no nosso ouvido: levanta-te e anda. O Senhor é contigo e não te faltará. Não te faltará apoio, não te faltará uma palavra amiga, não te faltará um ombro amigo, ouvidos amigos que possam te ouvir, a fim de te desabafar e que estarão sempre dispostos a auxiliá-lo. E partindo para esse princípio, aproveitando também a deixa, nós temos no Centro Espírita o atendimento fraterno a todos aqueles que necessitam de um amparo, que necessitam de um esclarecimento, seja ele qual for. Então, que nós espalhemos isso, que nós divulguemos isso na sociedade, na nossa cidade, nos nossos locais de trabalho, quando nós soubermos de alguém que está passando por dificuldade e que não tem com quem conversar, que venha até o Centro Espírita, que venha pedir uma orientação, um esclarecimento. Na maioria das vezes sai sem orientação e sem esclarecimento, porque o que ele precisa é desabafar. E muitas vezes no corre-corre do nosso dia a dia, nós não temos um amigo, não temos um conhecido, não temos alguém que nos ouça
5, 10 minutos, que seriam suficientes já para nós colocarmos para fora a nossa angústia, a nossa tristeza, quem sabe chorar um pouco e sair mais aliviado. Que o princípio criador do universo, que é nosso Pai amado, derrame sobre todos nós o seu amor. Obviamente que não seria necessário nós pedirmos isso, porque Ele espalha pelo universo sem fim todo esse amor, que nós então possamos nos tornar merecedores e nos tornemos receptivos a esse amor. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, continue nos iluminando, continue enviando seus mensageiros a fim de nos esclarecer, a fim de nos fortalecer nas nossas lutas contra as nossas próprias imperfeições. Que os amigos espirituais, que os benfeitores espirituais desta casa continuem se utilizando de cada um de nós como instrumentos, como ferramentas divinas, a fim de que nós possamos manter as portas desta instituição sempre abertas, meus irmãos. Que nós possamos esclarecer aqueles que conosco convivem, sem invadir, sem violentar as suas consciências com as ideias espíritas, mas sempre que possível possamos levar essas ideias a fim de esclarecer, a fim de consolar, a fim de dar ânimo àqueles que caminham conosco. Que nós possamos retornar para os nossos lares em paz. Que nós tenhamos, meus irmãos, daqui a pouco, uma boa noite de sono. E quando o nosso corpo estiver repousando confortavelmente na nossa cama, e graças a Deus que nós temos uma cama para dormir, para descansar, nós possamos nos encontrar com os espíritos amigos, com os espíritos familiares, com aqueles que querem o nosso bem, e passando com eles horas agradáveis, possamos nos evangelizar, possamos aprender um pouquinho mais a respeito dos verdadeiros valores da vida. Se nós já estivermos em condição de auxiliar, que auxiliemos. E que, se for os desígnios divinos, o nosso merecimento, amanhã, quando nós despertarmos novamente para as nossas atividades físicas, materiais aqui na Terra, nós possamos trazer as impressões vivenciadas junto a esses irmãos. Que nós voltemos mais energizados, mais cheios de ânimo, mais fortalecidos e tornemos o nosso dia mais útil e o dia dos nossos semelhantes, dos nossos próximos, principalmente dos próximos mais próximos, mais felizes. Uma boa noite, meus irmãos. Nós encerramos essa primeira parte do nosso encontro e agora vamos partir para a terapia. Assim seja.